Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa sexta-feira, 28 de julho. Agora na Espanha, 11 horas e 55 minutos. No Brasil, 6h55 da manhã. Gente, a BTC aqui no 4 horas está ameaçando perder a nossa micro tendência de alta. Seria preciso que ela perdesse 28.980 para que as bolinhas migrassem para cima. Mas segue vigente a nossa tendência de alta. As bolinhas seguem embaixo aqui no meu indicador, o linha 9 Trend. É provável que essa rejeição aqui do transpasse de baixo para cima contra a VWAP semanal, que é essa linha marrom aqui, ó, a gente bateu, rejeitou. É provável que esse ímpeto vendedor esteja se esgotando. O RSI estocástico está sobrevendido. Vocês vejam que a gente bateu numa primeira tentativa de furar a VWAP semanal, rejeitou, a gente abriu 1, 2, 3, 4, 5, 6 candles vendedores aqui no Heikin Nash no 4 horas. A gente está meio que esgotando esse ímpeto vendedor. É muito provável que hoje, durante o dia, a gente volte a estressar novamente a própria VWAP semanal, que segue ali num patamar de 29.500. Agora deve ser mais fácil o transpasse de baixo para cima, porque no gráfico diário, depois de estressar aqui a linha superior da nuvem várias vezes, desde o dia 24 de julho, hoje já é dia 28, a gente vem namorando de cima para baixo a linha superior da nuvem aqui no diário. Só que a nuvem representa um poderosíssimo suporte, então tá mais do que na hora da gente voltar a estressar a própria mediana do canal de Keltner, que segue em 29.800, para depois buscar os cumes da nossa bandeira, que segue um padrão mastro-bandeira ainda, da nossa bandeira de alta. Aqui no gráfico diário a gente está abrindo mais um candle vendedor hoje, já é o quinto candle vendedor desde o dia 24 de julho. Todos os candles aqui no diário estão vendedores, 1, 2, 3, 4, é o quinto candle vendedor. No RSI estocástico a gente estava absolutamente sobrevendido, deu uma respirada naquela tentativa de transpassar a mediana do dia 25, depois deu uma queda e agora a gente está ali se segurando no suporte representado pela nuvem de Shimoku aqui no diário, que segue com uma bela espessura na projeção de 26 períodos. No 6 horas a gente retornou para dentro da banda de VWAP mensal, mas segue namorando a Lower. É bem provável que na esteira do final de semana isso aqui evolua para uma subfigura triangular para ficar acumulando e depois voltar a estressar a própria VWAP mensal, que está lá em 30.316. No intraday a BTC está um reloginho, está dando bons trades, daqui a pouco eu vou ofertar os sinais na sala de sinais. Bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP, bate na lower, agora está acumulando para voltar para a VWAP, que segue lá em 29.300. Enfim, é bem provável que aqui no 4 horas a BTC volte a estressar durante o final de semana a própria VWAP semanal, que segue em 29.000, próximo de 29.500, entre 29.450 e 500. No gráfico mensal, já que a gente está indo para os últimos dias do mês de julho, a gente vai encerrar esse mês de julho com um belo candle comprador. O squeeze está dando conta de que vem ainda uma bela amplitude ondulacional compradora. Os outros indicadores aqui, o MACD está fazendo a exponencial curta e lenta, ambas migrarem para a banda superior da métrica. Vou até despoluir aqui o nosso MACD para a gente ver com mais clareza a movimentação da BTC aqui no MACD, ó. A exponencial curta e lenta, ambas estão migrando para a banda superior da métrica no mensal. A gente está também iniciando uma amplitude ondulacional compradora no mensal. O que está travando aqui no mensal é esse encontro dos candles com a nuvem de Shimoku, criando uma resistência. Mas isso deve ser superada na seara fática. O principal advogado do caso Ripple versus SEC diz que acabou impondo a vitória da Ripple versus SEC, a CVM norte-americana, diz que a Binance e a Coinbase também se sagrarão vencedoras, porque os argumentos da SEC são basicamente os mesmos usados contra o caso
contra a XRP, né? No caso Ripple versus SEC. E a Grayscale pressiona a SEC a aprovar todos os ETFs de Bitcoin simultaneamente. Segundo a gestora de recursos, Grayscale, não pode haver vencedores e perdedores, já que aprovar um pedido de ETF no mercado à vista em favor da BlackRock e rejeitar um pedido da Fidelity ou da Grayscale é colocar mais caos nesse mercado já pantanoso e subjetivo, num ambiente de insegurança jurídica criado pela própria CVM norte-americana, pela própria SEC. E mais de 2 bilhões de dólares em opções de Bitcoin no mercado de futuros, não no mercado à vista, no mercado de futuros da CME Chicago, vão vencer hoje. E há mais opções no sentido short do que opções no sentido long. Talvez seja isso que esteja travando o preço da BTC. Hoje essas opções vão vencer e meio que liberar o preço da BTC para um movimento mais amplo. E o Banco Central japonês surpreendeu o mundo, aumentando a taxa de rendimentos dos títulos de longo prazo, que ostentavam taxas zeradas ou negativadas, e agora uma banda de flexibilidade proporciona rendimentos de até 0,5% ao ano nesses títulos e causou um choque no mercado de títulos com essa decisão do Banco Central japonês. E um tribunal federal norte-americano impôs um revés ao filho de Joe Biden, que é investigado por uma suposta atividade de lobby que estaria ali no limbo entre atividade de lobby ou atividade crime. E o fato é que a juíza de um tribunal distrital federal norte-americano rejeitou o acordo, a promotoria acabou rasgando esse acordo e agora até os republicanos falam em impeachment do presidente Joe Biden. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E autoridades russas e japonesas se juntam a Kim Jong-un da Coreia do Norte numa parada militar em Pyongyang. Enfim, autoridades chinesas e russas ficaram ao lado do líder norte-coreano Kim Jong-un enquanto analisam as mais recentes inovações, né, e demonstrações de capacidade nuclear até intercontinental dessa ditadura norte-coreana. Enfim, a relação dos russos com Pyongyang vai se estreitando à medida que o Ocidente encurralou e isolou os russos nesse cenário pós-invasão russa sobre a Ucrânia. A BTC aqui no 6 horas segue dando vigência ao que parece ser uma bandeira de alta. O mastro está bem caracterizado, a canaleta virtual de baixa que caracteriza a bandeira também está um pouco longeva, mas caracterizada. O que parece que vai acontecer agora com a entrada do final de semana é que a gente deve acumular numa cunha triangular para voltar a estressar a própria VWAP mensal, que segue lá em 30.380, 30.400. No gráfico diário também segue vigente um padrão mastro-bandeira que está encontrando na nuvem o nosso mais poderoso suporte, que não deve ser perdido. O mais factível é que a gente volte a estressar o topo da bandeira. Se romper 31.804, pode buscar 36 mil dólares. Daqui a pouco eu volto com ADA, XRP, Shiba Inu, Binance Coin, Polkadot Kusama, e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.